Vamos voltar então ao assunto do Bruce Willis, justamente a doença que ele está apresentando, né, e dando luz, né, mostrando ao mundo o que é isso e serve de alerta, inclusive, por isso que a gente trouxe aqui o assunto para o estúdio hoje. Quem está com a gente é o Dr. Marcelo Valadares, que é neurocirurgião. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui sempre. Prazer é nosso, querido. Vamos entender um pouco mais sobre o que é isso? Antes de mais nada, eu queria já tirar aquela dúvida que inicialmente eu coloquei aqui na conversa com o Leão. Quando a gente falou a respeito desse diagnóstico do Bruce Willis um pouquinho lá atrás, o diagnóstico tinha sido afasia. A afasia a gente pode dizer que é um sintoma da demência que depois foi diagnosticada ou foi um diagnóstico errado? Não foi um diagnóstico errado. A afasia, em primeiro lugar, não está presente só em demências, mas as demências frontotemporais, algumas delas começam com afasia. Tá. Então, naquele momento, não era possível ainda completar o diagnóstico, apenas identificar esse primeiro sintoma e, posteriormente, isso progrediu para um outro formato. E quais foram os sintomas que ele apresentou inicialmente? As dificuldades relacionadas à linguagem, né? As afasias, elas envolvem ou a dificuldade de produzir as palavras, eu sei o que eu quero dizer, mas eu não consigo falar aquela palavra. Pode ser também a dificuldade de compreender, eu escuto normalmente, você me fala algo, mas eu não entendo o significado daquilo, ou ainda uma mistura dessas duas coisas, certo? As afasias, neste caso, elas se concentram primariamente em problemas na área da linguagem do cérebro. Então a afasia, na verdade, pode estar presente em alguns tipos de demências, em diferentes tipos de demências? Também em outras doenças. Por exemplo, o acidente vascular cerebral, se ele acomete a região da linguagem, ele pode causar uma afasia. Isso não é incomum. Muitas pessoas que sofreram AVC têm afasia como uma sequela. Tá. Agora, isso está presente num grupo específico de pessoas, atinge mais a uma idade ou tem uma característica genética? Da onde a gente pode dizer que vem a demência A demência frontotemporal, em primeiro lugar, ela representa a minoria das demências. Demências é um conjunto de doença que envolve a memória, a cognição, o comportamento. A gente pode dizer que o Alzheimer está... O Alzheimer é a principal e mais comum demência, né? O Alzheimer representa 8 de cada 10 pacientes com demência. E a demência frontotemporal talvez ela represente 1 de cada 10, ou seja, ela é muito menos frequente que a doença de Alzheimer. Tá. Parkinson também está dentro das O Parkinson ele é uma doença neurodegenerativa, ou seja, no Parkinson existe a perda de neurônios, isso que caracteriza neurodegenerativo. Nas demências também existe, mas o Parkinson ele não é por si só uma demência. Ele é uma alteração dos movimentos. Embora não é simples, né? Alguns pacientes com Parkinson, eles podem também desenvolver demência mais tardiamente. E essa frontotemporal significa o local do cérebro onde ela, ela atua? O nome frontotemporal vem porque principalmente a região frontal e a região temporal, que é lateral ao cérebro, são as mais acometidas. Na doença de Alzheimer, isso é mais difuso, não só restrito a essas áreas. Tá. E ela tem um fundo genético? Existe sim um fundo genético, ele não é a maioria dos pacientes, mas é comum que pessoas que têm um caso de demência frontotemporal na família possam ter outros casos. Ao contrário da doença de Alzheimer, em que a maioria dos pacientes isso vem de forma aleatória e não ligada à genética, mas existem também, raramente, casos genéticos. E ela tem uma idade de maior prevalência em que ela pode começar a se manifestar? A gente pode dizer que o Bruce Willis foi precoce? O Bruce Willis, na verdade, está até um pouco além, né? A demência frontotemporal, diferente do Alzheimer, ela ocorre um pouco mais jovem. Então, às vezes, por volta dos 50, 60 anos, enquanto o Alzheimer ele é mais frequente após os 60, 65 anos de idade. Então, ela é característica de pessoas um pouco mais jovens. E a gente pode dizer que é uma doença de difícil diagnóstico, porque pode ser confundida com tantas outras demências? Muito difícil diagnóstico. Talvez isso que mais causa demora para fechar isso, porque os sintomas, às vezes, podem ser confundidos como depressão, como ansiedade, como comportamentos estranhos, como embotamento afetivo, às vezes pessoas que se afastam dos outros, que começam a ter hábitos esquisitos, que são mais soltinhas, mais liberadas do que eram, mudam a forma de viver. Isso às vezes passa como normal no início e já são sintomas desse tipo de doença. E o que a pessoa pode apresentar? Você disse depressão, ansiedade, ela começa a se mostrar diferente do que ela sempre foi? Sim, mudanças comportamentais. Diferente do Alzheimer, que na maior parte das vezes começa com dificuldades de memória,
Na demência frontotemporal você pode ter a afasia, que foi o caso do Bruce Willis, mas você pode ter, por exemplo, episódios de depressão associados a manias, hábitos, aqueles acumuladores que guardam coisas em casa, muitos deles podem ser pacientes com demência frontotemporal, né? Abuso de álcool, abuso de outras substâncias, desinibição. Quando começa com compulsões, por exemplo. Desinibição, sabe, comportamentos inadequados, falta do controle sobre finanças. Então, esses todos podem ser sintomas de demência frontotemporal, além de outras doenças, claro, mas isso o especialista precisa avaliar. É complicado, né? Até porque a pessoa pode também ter uma certa resistência nesse tipo de diagnóstico, né? Principalmente, uma das coisas mais frequentes é que o paciente não reconhece que ele tem um problema, né? E isso muitas vezes inibe o tratamento, né? Faz com que ele não queira se envolver, não admite. Isso é muito difícil mesmo. Agora, essas doenças, né, as demências de uma forma geral, eu sei que ainda são um grande mistério, né, para a classe médica, para a medicina, para a ciência de uma forma geral, para a gente saber exatamente como elas se iniciam, né? Existe alguma coisa relacionada a comportamento dessa pessoa, estilo de vida, o uso de drogas, por exemplo, listas ou ilícitas, tudo isso pode trazer essas demências para mais perto da pessoa, tendo ou não uma predisposição? Sim, a demência ela é um conjunto de coisas, então sempre vão ser diferentes as causas. Mas o uso de substâncias, drogas, o mau controle da pressão arterial, né, isso pode sim levar a lesões cerebrais. Então lembrar que não é só uma demência específica que vai começar na genética influenciada por um comportamento, mas às vezes qualquer coisa que causa dano ao cérebro pode acelerar ou acarretar um desenvolvimento de uma demência, porque demência é falta de função cerebral ou falta de células que podem ser destruídas de várias formas. Inclusive pela falta de estímulo A desse falta de cérebro? estímulo, a gente sempre considera, isso é uma pergunta muito importante, porque a maior parte das pessoas entende que usar o cérebro pode prevenir que a gente tenha, por exemplo, o Alzheimer, ou uma dificuldade de memória, né? O estímulo vai fazer com que a gente tenha um aumento da nossa capacidade cognitiva. Então, não é que o estímulo vai evitar que você desenvolva uma doença neurológica, mas o estímulo vai te dar uma reserva. Faço uma analogia, por exemplo, com a pessoa que faz musculação. Se ela tiver uma perda muscular por qualquer motivo, ela vai demorar mais a notar aquilo. Então, o estímulo aumenta o que a gente chama de reserva cognitiva. Tá, mas não evita o aparecimento dessas doenças. Até porque, vamos pegar a profissão do Bruce Willis, por exemplo. É uma profissão que sempre trabalhou com memorização de texto, né? Então, ele sempre estava estimulando este cérebro, né? Não era um cérebro, digamos que ocioso, não era um trabalho 100% braçal, né? Interessante a gente avaliar por esse lado também. Agora, esse diagnóstico, ele é feito de várias formas, você disse que ele é difícil, então eu imagino que envolva um sistema multidisciplinar para esse diagnóstico. O mais difícil é suspeitar disso. A partir do momento que você suspeita, existe uma série de critérios que precisam ser analisados, que são clínicos. O que o paciente está fazendo, do que ele se queixa, o que as pessoas observam nele. E os exames vêm fechar isso. Então, os exames, eles não batem o martelo, mas associados à clínica dos pacientes, eles permitem ver quais regiões do cérebro, por exemplo, estão mais afetadas. E os tratamentos envolvem os sintomas, assegurar esses sintomas, o aparecimento deles, ou tem alguma coisa que faça com que a doença regrida? Isso é o grande problema nosso hoje em dia. Os tratamentos, eles ainda são só sintomáticos, né? Eles vão atuar no problema. Se o problema é um embotamento afetivo, uma depressão, antidepressivos vão ser prescritos para o paciente. Se o problema é a memória, nós vamos dar medicamentos que tentam ativar mais a memória. Mas a causa, no sentido de evitar, interromper ou regredir, isso ainda nós não temos. E como é uma doença degenerativa, né, no cérebro, ela pode causar também questões físicas, assim como o Parkinson, por exemplo, que começa a ter comprometimento de funções. Acontece isso? Sim, porque ela, em teoria, vai afetar principalmente determinadas áreas, mas como, por exemplo, o Alzheimer, pode afetar funções vegetativas, que nós chamamos. São funções essenciais ao funcionamento do corpo e não só da cognição. Tá certo. Agora, a expectativa de vida das pessoas depois de um diagnóstico como esse, qual é? Isso é variável, mas isso gira por volta de 5 a 10 anos, um pouco mais que 5 a 10 anos. Isso. Tá certo, a gente deseja muita força ao Bruce Willis, à família dele e, claro, a todas as pessoas que passam por esse ou outros tipos de problemas aí, porque realmente essas doenças são muito cruéis, né? São muito difíceis, sim. Muito difíceis de lidar para a pessoa e para a família, com toda certeza. Você vê a pessoa como se desconstruindo às vezes, né? Isso é extremamente
doloroso. sofrimento grande para os familiares. Exatamente. Doutor, obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, viu? Imagina, sempre trazendo mais conhecimento para a gente. Conhecimento é tudo, é uma ferramenta muito importante, uma arma muito poderosa. Doutor Marcelo Valadares, que é neurocirurgião, eu vou deixar um agradecimento aqui também, compartilhando para você lá no Instagram, para você seguir, @drmarcelovaladares, @drmarcelovaladares. Obrigada, meu querido. Imagina. Até a próxima, Obrigado. viu? Muito bom.